A minha igreja é uma bagunça, todo mundo começa a orar, ninguém entende nada. Ei, você já se inscreveu em nosso canal Luz para as Nações Brasil? Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para você receber as notificações. Também em nossas redes sociais, no Instagram, Luz para as Nações Brasil. Faça parte do nosso projeto e seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você já foi a uma igreja que o pastor fala assim, ó, vamos pedir para o irmão fulano orar, ou vamos orar pelas ofertas, ou vamos pedir para o irmão orar por essa pessoa, interceder por isso, por aquilo. Quando pede para alguém, de repente aquela bagunça, todo mundo começa a orar, ninguém consegue escutar a oração do irmão. Alguém vai orar por você, e você quer ouvir a oração que aquele irmão vai fazer por você, mas você não consegue porque está todo mundo falando ao mesmo tempo. A sua igreja é assim? Você já foi a alguma igreja barulhenta assim? Bom, existe algo bom nessa igreja, que as pessoas gostam de orar, e isso é ótimo. Em orar sem cessar, o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, orar sem cessar, orar em todo tempo, Efésios capítulo 6, orar em todo tempo, nós precisamos orar bastante. No entanto, nós encontramos uma dificuldade e um problema nisso, porque as pessoas não entendem o tempo da oração, qual o tipo de oração, qual a aplicação da oração, qual a efetividade da oração. Não adianta você simplesmente fazer uma coisa se aquilo não está sendo efetivo. Imagina você levar um irmão na igreja, por exemplo, e aí a pessoa não consegue ouvir a mensagem porque o vizinho está com um som muito alto e ninguém consegue entender nada. Você, lógico, vai ficar, puxa vida, meu amigo foi à igreja e não conseguiu ouvir a mensagem porque o vizinho estava com um som muito alto. Lógico, porque você queria que ele ouvisse a mensagem e ele não pôde ouvir porque outro barulho o estava atrapalhando. Então, quando a igreja, alguém está falando alguma coisa e as pessoas estão gritando, orando, aquelas palavras que eram para ser ouvidas, que eram para serem ouvidas, entendidas e absorvidas, não estão tendo o efeito que elas precisariam ter, porque outros barulhos estão atrapalhando. Então, veja bem, se tem alguém pregando, vamos ouvir a palavra. Assim como Jesus, ele ensinava, os discípulos ouviam. Então existe esse momento na igreja, esse tempo na igreja, em que um fala, os outros ouvem. Tem aquele momento que talvez em alguns lugares, em algum momento, que o pastor vai fazer perguntas. Alguém tem uma pergunta, sobretudo em estudos bíblicos, né? Alguém levanta a mão para perguntar. Ora, se todos perguntaram ao mesmo tempo, como é que o pastor ou o professor vai responder? Agora, no culto, por exemplo, quando alguém fala assim, vamos pedir para o irmão fulano orar, gente, é o irmão fulano que vai orar. Os outros vão ouvir e você nem precisa falar nada. Talvez você pode falar um amém no final, ou você vai falar assim, esporadicamente, amém, Senhor, concordo, porque todos estão ali para concordar com aquela oração. Se você não está ouvindo aquela oração, como que você vai concordar com ela? Então, nesse momento, nós temos que dar uma brecada aí, esperar aquele momento que você quer orar, porque eu acho que tem pessoas que não têm uma vida de oração e ela quer gastar todo o tempo na igreja ali orando para poder suprir a semana toda que ela não orou. Mas, na verdade, existe o tempo certo para cada coisa. Quando alguém fala, vamos pedir para alguém orar para tal coisa, então aquele irmão vai orar, o resto vai ter que ouvir, né, para que aquele irmão possa cumprir a sua função. Já aconteceu de eu começar a orar e todo mundo falando ao mesmo tempo, eu desisto de orar, porque ninguém está ouvindo mesmo, eu vou orar sozinho também, eu vou orar só para mim também. E em alguns lugares você precisa ter um microfone para que você possa conseguir fazer o seu papel de orar ali, porque você está empenhado em fazer uma oração. Ah, pastor, mas Deus está ouvindo. Bom, Deus está ouvindo, então vamos mudar a oração, vamos fazer um clamor, porque Deus consegue ouvir a oração de todo mundo. Vamos levantar um clamor para tal situação. Está vindo aí um evento na igreja, evangelismo. Irmãos, neste momento, vamos levantar um clamor. Quando falamos levantar um clamor, a palavra já diz, é o clamor, todos estão juntos, orando ao mesmo tempo. Nesse período, ninguém precisa ouvir a oração de ninguém, todos estão clamando ao Senhor, é oração coletiva. Porém, quando alguém fala assim, ó, o irmão fulano vai orar, então aquele irmão vai orar, os demais
vão fazer a concordância, que é uma oração, é uma modalidade de oração que nós conhecemos como a oração de concordância. Se dois de vós concordarem sobre qualquer coisa, bom, para concordar tem que saber qual que é o acordo. Para saber o acordo é concordar, com acordo, né? Se você saber do acordo do outro, você tem que ouvir qual é o acordo. Então estamos aqui, o irmão vai orar por tal coisa, e às vezes nessa oração dele, Deus vai usá-lo para orar por uma coisa que ninguém está prestando atenção. E os irmãos falam, amém, é verdade, Senhor, nós não tínhamos pensado nisso, eu concordo com esse irmão aí, amém, 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 todo mundo ouviu, e isso foi muito produtivo. Essa é a oração de concordância. Se a sua igreja é uma bagunça, nesse período, não que no outro período não possa todo mundo orar junto, mas nesse período da oração de concordância, um ora, os demais ouvem e concordam. Assim, nós vamos obter o melhor dessa oração de concordância, porque se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, será ligado no céu. Então, entre em acordo aí na sua igreja, para que o Senhor possa ouvir essa oração e ela seja eficaz. Que Deus te abençoe.